Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Como habitualmente, peço-lhes para partilharem o programa, colocarem gosto, ouvirem até ao fim e, sobretudo, subscreverem o canal da Rádio Transforma, que é gratuito e muito importante para este projeto de cultura e liberdade sem fins lucrativos. Peço-lhes ainda também para colocarem os vossos comentários, para trocarmos ideias sobre os temas que eu vou abordando. Começamos hoje, excepcionalmente, confesso que creio que, se não é a primeira vez, quase que será a primeira vez, que falo do Porto. E falo do Porto a propósito de um investimento que a Câmara do Porto vai fazer de muitos milhões de euros num festival de música chamado Primavera Sound. Ora, o Primavera Sound não é mais do que entretenimento. E o Porto, embora, como é óbvio, precisando de entretenimento, mas já há muito entretenimento privado por muitos lados, e, portanto, a Câmara do Porto competiria mais apoiar a cultura e, com o apoio da cultura, aumentar o saber e a riqueza dos seus habitantes. Infelizmente, aquilo que é gasto com a cultura praticamente não se vê, mas vêem-se milhões gastos com o entretenimento, nomeadamente com o Primavera Sound. Esperamos que a Câmara do Porto reflita nesta questão e deixe de investir tanto no entretenimento e passe a investir um pouco mais na cultura, que é mais importante do que o próprio entretenimento. Falamos a seguir do problema da habitação em Portugal. E falamos do projeto do Governo para a habitação. Esse projeto tem sido criticado à direita e à esquerda, em alguns casos com boas razões, noutros com más. Uma delas é o facto de o Governo pretender forçar o arrendamento de casas de volutas. Dizem que isso é comunismo, que o Partido Comunista é que tomaria uma medida dessas. Curiosamente, esquecem-se que, como disse o Primeiro-Ministro na própria Assembleia da República, o antigo Presidente Cavaco Silva e o seu Primeiro-Ministro Passos Coelho já tinham assinado um diploma legal que permitia precisamente a expropriação para fins de arrendamento de casas de volutas. Mas passando este pormenor, a verdade é que Cavaco Silva fala, ele é dos indivíduos que mais devia estar calados neste país se tivesse um pouco de vergonha, porque não se fez nada no que toca à habitação social, ou quase nada, durante o período em que foi Primeiro-Ministro e durante o período em que foi Presidente da República. Agora, este programa apresentado pelo Governo do Partido Socialista é manifestamente insuficiente. Manifestamente insuficiente porque não prevê um investimento substancial na habitação pública. Nós temos cerca de 2% da oferta de habitação construída pelo Estado e há países na Europa que têm cerca de 12%, até 14%, salvo erro. Se nós duplicarmos o investimento público em habitação social, pois isso não será nada de extraordinário no contexto europeu. Há uma grande carência de habitação no que toca à habitação social. Habitação para aqueles que têm mais baixos rendimentos. E não é a iniciativa privada que vai fazer essa habitação. A iniciativa privada, como é óbvio, vai fazer habitação que lhe dá lucro.
E a habitação que lhe dá lucro é a habitação que é destinada à venda ou arrendada a elevados preços. Portanto, não se espera nada, ao contrário do que diz a direita, não se espera nada no que toca à habitação social e no que toca ao aumento da oferta para as classes mais baixas de habitação. Não se espera nada de uma política que o PSD, a Iniciativa Liberal e o Chega estão a propor ao país. Aliás, aquilo que a direita propôs ao país viu-se agora com o presidente da Câmara de Lisboa, o Dr. Moedas, a fazer uma coisa notável. Foi inaugurar com pouca circunstância um complexo residencial para estudantes, variando a renda dos quartos, e só dos quartos, entre 600 e 1.100 euros. Isto é, os quartos custam mais a um estudante do que aquilo que custam muitas habitações a outras pessoas. Portanto, a política do PSD é esta: é apoiar o investimento de empresas de construção e empreendedores imobiliários que aquilo que pretendem é o lucro, e quanto mais lucro possível, como se vê agora nestes preços absolutamente especulativos de 600 euros por quarto até 1.100 euros por quarto, não falando de água, luz, limpeza, etc, etc. É esta a política de direita. Faça isto. O Partido Socialista tem uma política timorata e era importante que o Partido Socialista, neste momento, até porque neste momento há alguma folga orçamental e inclusivamente é sabido que a habitação tem um efeito multiplicador na economia que é superior a qualquer outra atividade económica. Portanto, investir na habitação social não só é praticar justiça social, mas levar a cabo um investimento que potenciará o crescimento económico do próprio país, porque a habitação vai mobilizar o tijolo, o cimento, a pedra, as madeiras, os vidros, a telha, o mobiliário, etc. Vai mobilizar tudo isso. Portanto, todos esses ramos da atividade económica ganham com o investimento do Estado. E esse investimento acaba por não favorecer apenas as classes com menores rendimentos, mas acaba por enriquecer o país como um todo. É uma solução não só de justiça social, mas também economicamente inteligente. Infelizmente, não está a ser levada a cabo. E por isso nós vamos ter, e muito justamente, manifestações em defesa do direito à habitação no nosso país. Vamos ter no Porto, vamos ter em Lisboa, Coimbra, Braga e noutras cidades. Manifestações muito justas no sentido de reivindicar habitação, o direito à habitação, que é um direito do 25 de Abril. Quem não se lembra da paz, o pão, a saúde, a educação, a habitação, eram direitos essenciais de Abril, que, no que toca à habitação, infelizmente, é um direito ainda longe de ser conseguido totalmente. Falamos agora da falência do Credit Suisse e dos efeitos que isso pode ter nas economias mundiais. Porque, afinal de contas, não é apenas o Credit Suisse. O Credit Suisse faliu na sequência da falência de bancos americanos, nomeadamente o banco californiano do Silicon Valley Bank, que era um banco onde as novas tecnologias tinham os seus depósitos, faziam a movimentação do seu capital, e o Silicon Valley Bank faliu. Faliu, isto é, o governo americano foi
acabou por garantir a todos aqueles que tinham dinheiro depositado no Silicon Valley Bank e noutros bancos também regionais americanos, acabou por lhes garantir que, qualquer que fosse o valor dos seus depósitos, o Estado cobriria o valor desses depósitos. Reparem, aqueles que defendem o liberalismo económico, isto é o falhanço mais evidente do liberalismo económico. No que toca ao Credit Suisse, há também um falhanço evidente do liberalismo económico, até porque o Estado suíço também vai fazer com que os cidadãos suíços paguem 12 mil euros cada um pela salvação do Credit Suisse. Novamente, a falência total do liberalismo. O liberalismo funciona muito bem quando é para enriquecer os ricos. Quando os ricos têm um problema, pois vai o Estado acolher, isto é, vão todos os cidadãos, ricos e pobres, ou menos ricos, todos acolher ou às asneiras, ou aos crimes, ou pura e simplesmente ao normal funcionamento do mercado que leva à falência de empresas, nomeadamente bancos. Há uma questão muito importante a falar. É da política de juros do Banco Central Europeu. A política de juros do Banco Central Europeu é, em grande parte, e da Reserva Federal Americana, são em grande parte causadoras desta turbulência bancária que vamos a ver se não se torna numa turbulência bancária como a de 2008. E porquê? Porque continuam a subir as taxas de juros. Estupidamente, e era quase para dizer à senhora Christine Lagarde, a economia estúpida é a oferta estúpida. Porque, para combater a inflação, a senhora Lagarde sobe os juros. Não está demonstrado que a subida dos juros tenha como efeito imediato a subida da inflação. O caso mais evidente é o da Argentina, que tem juros elevadíssimos e tem inflação elevadíssima. E quanto mais sobem os juros, mais sobe a inflação. Portanto, essa política liberal que está a seguir a Christine Lagarde não é uma demonstração, não está demonstrada em termos de ciência nem de prática económica. Ora, os problemas dos bancos resultam, em grande parte, da política de juros da Reserva Federal Americana e do Banco Central Europeu. Estão a subir juros como se o problema da inflação fosse um problema da procura, de excesso de procura relativamente à oferta, e não fosse um problema da oferta, do aumento dos custos de produção e de algum oportunismo especulativo da distribuição e da própria produção relativamente a este estado de guerra em que o mundo se encontra. Ora, nomeadamente economistas como Joseph Stiglitz já têm dito repetidamente que esta política do Banco Central Europeu e da Reserva Federal Americana só servirá para levar a cabo uma recessão económica e não para combater a inflação. Isso é o que está a ser demonstrado. E serve também para levar a cabo a falência de bancos. É muito simples. Se os juros aumentam, se os bancos se vêm confrontados com aumentos da taxa de juro por parte do Banco Central Europeu ou da Reserva Federal, o que sucede é o seguinte: os títulos de dívida pública passam a vencer juros mais altos. Isso significa também o seguinte, que quem tem dinheiro nos bancos deixa de ter o dinheiro nos bancos, levantam para investir em títulos de dívida pública que lhe rendem muito mais do que os depósitos bancários. Os bancos, com a retirada de dinheiro, deixam de ter liquidez. Entram em dificuldades. Mas essas dificuldades são agravadas porque, com a subida dos juros, há muitas empresas que tinham contraído empréstimos bancários e, com a subida dos juros, já não os podem pagar. E também
os bancos não só deixam de ter depósitos, como deixam de receber prestações do crédito bancário que efetuaram. Isto é mais que evidente e parece que só o liberalismo absolutamente cego e estúpido é que não o quer ver. E esta política de crescimento das taxas de juros, o que está a levar é uma recessão em que os Estados Unidos vão entrar e a Europa também vai entrar. E oxalá que não haja uma enorme turbulência nos mercados financeiros. É uma política também que devemos falar para o Brasil. O Banco Central brasileiro está a ter uma política de juros altos contra a opinião e contra as pressões do próprio Lula, mas o governador, um liberal que veio do Banco Santander e vai para lá ou para outro banco, essa gente circula nos bancos e aquilo que eles fazem, estando no poder, é levar a cabo uma política que interessa apenas aos seus antigos patrões. Ora, neste momento a economia brasileira está a ser gravemente prejudicada pela taxa de juros elevada do Banco Central do Brasil. É a política liberal, é a política de direita, é a política que os bolsonaristas e a direita, do modo geral, levam a cabo. Finalmente, eu não deixaria de falar acerca de outro tema muito importante, que é o tema da visita de Xi Jinping a Moscovo. Xi Jinping foi a Moscovo e aquilo que várias instituições americanas têm dito é que a política americana, no que toca à Ucrânia, aquilo que tem servido é tornar a Rússia dependente da China. A Rússia e Putin comportou-se como alguém verdadeiramente subserviente a Xi Jinping, porque a China é realmente a grande potência mundial. E os Estados Unidos estão a fazer tudo para isso. Repare-se, foram eles os autores, e isso é uma autêntica declaração de guerra que não tem sido falada, é uma autêntica declaração de guerra à Rússia e um autêntico combate à economia alemã, porque com os noruegueses, os americanos já tinham, desde finais de 2021, portanto antes da invasão da Ucrânia, já tinham preparado a destruição do Nord Stream 2 para impedir que o gás russo viesse para a Alemanha. Agora, isso é uma autêntica declaração de guerra e a Rússia até teve muita paciência com essa história toda, porque sabe-se que efetivamente foi assim. Aquilo que está a suceder na Ucrânia é o resultado do comportamento irresponsável, estúpido, verdadeiramente estúpido, da atual liderança americana, que quando chegou ao poder disse que iria governar pelo poder do exemplo e não pelo exemplo do poder, mas está a fazer o contrário daquilo que disse. Repare-se que nós estamos agora no 20º aniversário da invasão do Iraque. A invasão do Iraque teve um caos de destruição, teve uma quantidade de mortes, as torturas, as mortes, as torturas na prisão de Abu Ghraib, tudo isso absolutamente condenado pela comunidade internacional, mas que afinal de contas o Tribunal Penal Internacional esqueceu, como esqueceu de julgar quer Bush filho, quer Tony Blair, aqueles que inventaram as armas de destruição maciça que se demonstrou não existirem. Eles fizeram-no para não só afastarem a Saddam Hussein, que era um perigo para Israel, mas para se apropriarem do petróleo iraquiano, para se apropriarem de riquezas iraquianas. Repare-se, eles destruíram, a primeira coisa que eles destruíram foram os palácios de Saddam Hussein. Ora, a Rússia não fez isso ainda.
com os palácios de Zelensky. O que eles fizeram foi rapinar autenticamente os museus iraquianos, com riquezas incontáveis, um património incontável, e rapinaram-no para os Estados Unidos. Felizmente os russos não estão ainda a fazer isso nos museus ucranianos. É esta a diferença. Os Estados Unidos falam da defesa da democracia, mas não é isso que eles estão a fazer na prática a nível mundial. E já ninguém acredita. Já ninguém acredita. Não, os Estados Unidos não têm legitimidade para falar de defesa da democracia quando eles apoiam a destruição. E esta destruição na Ucrânia é em grande parte levada a cabo por eles, porque incentivaram a Ucrânia a entrar na NATO quando sabiam muito bem, há muito tempo, que era uma linha vermelha que a Rússia de Putin não aceitava. É este o mundo em que estamos, em que aqueles em que o Ocidente esperava um pouco para a defesa da liberdade, afinal de contas, são aqueles que mais descredibilizam a defesa da liberdade, mais descredibilizam aquilo que falam, porque aquilo que fazem é exatamente o contrário daquilo que falam. E com isto termino, despedindo-me com amizade, até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que subscrevam o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de cultura e liberdade sem fins lucrativos. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma.